Graças a paz, gente. Então faz um tempo que eu não apareço por aqui, mas eu decidi que esse ano eu vou colocar como uma das minhas prioridades é a produção de conteúdo, tanto pelo Instagram, mas também aqui pelo YouTube. Faz na realidade muitos meses que eu não venho aqui. E para ser bem direto, eu gostaria de estar compartilhando com vocês algo que Deus tem também, né, colocado posto no meu coração. E é aquele negócio, né? A gente sabe que Deus ele não chama a gente para ser represa, Deus nos chama para ser rio. Então, aquilo que ele compartilha comigo, eu também tenho essa direção, né? Essa percepção de trazer aqui para vocês, porque eu sei que existe um avivamento que já está acontecendo no Brasil e ele não parte, né? Obviamente de uma pessoa só, claro, que é um conjunto de pessoas envolvidas, principalmente no seu individual, pessoas quebrantadas, arrependidas, buscando ter uma vida melhor, não apenas no aspecto natural desse mundo, não apenas no que o padrão do mundo classifica como você ser bem-sucedido ou como você ter uma vida próspera em relação a bens nessa terra, mas a gente sabe que de fato viver a vida que Deus tem para nós, o propósito, o chamado, os planos, é a melhor iniciativa e a melhor vida que a gente pode estar seguindo, trilhando nessa terra. Então 2026 eu acredito que ele se apresenta como um ano bem estratégico, a gente está ainda em fevereiro, e eu sei que essa é uma oportunidade de você priorizar mesmo, conhecer aquilo que Deus reservou para você nesse ano, das estações, dos planos, você procurar sondar o coração de Deus para você atender às expectativas dele. O que eu percebo hoje na nossa geração, e isso eu incluo também o corpo de Cristo, é que muitas pessoas elas tendem a ter preocupações e anseios em relação ao cumprimento de algumas coisas terrenas, no sentido de você deter a atenção, por exemplo, numa carreira profissional, ou ainda se você é estudante do ensino médio em algum curso especializante, e entenda, eu não estou dizendo que isso é errado, pelo contrário, eu incentivo mesmo que você tenha a prática do estudo, busque em oração saber se a profissão que está no seu coração é a profissão que também está no coração de Deus. Mas o que realmente tem como tema em relação a isso, né, a esse ano em específico que Deus vem tratando comigo, é justamente você fazer o seu 2026 do ano do Senhor. Em que sentido, Gustavo? Aonde você venha se apresentar numa posição diante de Deus, aonde você faça uma oração de consagração. E não apenas fazer essa oração uma vez e achar que está tudo resolvido, mas que seu estilo de vida venha apresentar essa oração ao Senhor. Então eu percebo realmente para que você, e eu oro também, inclusive, como um todo, para que você tenha esse senso de direcionamento em saber que o seu 2026 só vai ser diferente, o seu 2026 ele só vai ser melhor, você só vai viver coisas novas se você decidir praticar coisas novas. Não tem como nós obtermos resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Ano se passa, os dias se passam, os meses se passam e a gente com a mesma prática. Se a gente quer ter uma prática, se a gente quer ter uma experiência nova no Senhor, a gente precisa de abdicar de alguns comportamentos antigos. E eu percebo mesmo que já existe um avivamento na nossa geração, mas que primeiro está se levantando em integridade e quebrantamento. Antes de uma geração participar como um todo, né, de um grande mover do Espírito, e eu creio nisso, eu percebo que Deus ele tem olhado mesmo para nós e tem buscado essas duas coisas, né? Essa questão da santidade, do quebrantamento, também da integridade, acaba sendo incluída nisso. E uma das coisas é você ter essa consciência que você só vai viver o melhor de Deus se você permitir fazer os desejos de Deus os seus desejos. Né? O problema da nossa geração hoje é que muitas pessoas querem fazer planos e querem que Deus abençoe esses planos. E claro, não é errado você planejar, você, como eu falei a respeito do princípio da diligência, não é errado você planejar, você estudar, você se capacitar, mas mais seguro ainda para a sua vida é você ter a convicção do que o que você está fazendo hoje é o que está no coração de Deus. Então, se você quer ter um 2026 diferente esse ano, um ano onde você vai realmente viver aquilo que Deus tem de melhor para você, decida tornar ele a prioridade principal, número 1 da sua vida. E não apenas dizer de boca para fora, Deus é
a coisa mais importante para mim. Mas não, você colocar isso na prática. Então, em oração, em leitura da palavra, em meditação da palavra, oração também em outras línguas, você percebendo ali no Espírito, o que é que seu Espírito testifica com o Espírito de Deus, você venha ter a consciência de que realmente o melhor que você vai viver nesse ano é o melhor que Deus reservou para você. Mas para isso, você precisa estar com o seu coração, com os seus pensamentos, né? Com tudo aquilo que você tem como planejamento de passos, de cursos que você queira fazer ou de iniciativas que você pretende fazer diferente, se essas coisas se alinham ao padrão divino, se alinham àquilo que Deus pensa para você. E eu experimentei fazer isso, eu já compartilhei isso um pouco no meu Instagram, no sentido de que eu decidi fazer os desejos de Deus os meus desejos, né? E isso não envolve, por exemplo, só o âmbito da renúncia. Envolve o âmbito também de coisas lícitas. Então, desde as coisas mais simples até as mais complexas, existem situações que se a gente decide ouvir o coração de Deus e seguir o plano que Ele tem para a nossa vida, certamente nós estamos bem assegurados de que aquele fim, de que aquele resultado que nós iremos ter será um resultado de sucesso. Será um resultado que irá trazer paz, que irá trazer prosperidade e conforto. Decida fazer das suas expectativas as expectativas de Deus. Decida fazer dos seus planos os planos de Deus para a sua vida. Antes de iniciar algo que você está pretendendo fazer, consagra isso ao Senhor e vê que se na estação que você se encontra hoje, no ambiente que você se encontra hoje, com as pessoas que você se encontra hoje, se é isso que Deus quer para a sua vida. Então eu percebo que 2026 é esse ano e é o ano mesmo de existe o eixo do Senhor e existe o nosso eixo. Às vezes nós queremos fazer dessa forma, seguir nossa vida e nosso estilo de vida próprio e querer que Deus ele sempre nos acompanhe. Mas durante todo, e isso você vê num panorama bíblico, todos os homens e mulheres de Deus que se levantaram desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, foram homens que decidiram fazer justamente ao contrário. Existia a visão de Deus e esses homens decidiram se alinhar à visão dele. Então era Deus mostrando os caminhos e esses homens e mulheres seguindo esses caminhos, e não ao contrário. Então é por isso que a Bíblia nos diz, por exemplo, em Jeremias 29:11, que Deus ele conhece quais são os planos que ele tem para as nossas vidas e são planos de paz, porque é o próprio Deus da paz que está consagrando, que está lidando na realidade com esses planos para conosco. Então se eu pudesse passar uma mensagem para você, era essa: faça de 2026 o ano do Senhor, corresponda com o coração dele, e eu tenho certeza que a sua vida vai ser diferente, que você vai ter resultados no final do ano diferentes, sabe? Talvez você esteja dando um tiro no escuro com algumas coisas que você vai começar a fazer, mas se é o que Deus te chamou para fazer, se é o que Deus arde, né? Arde o coração de Deus para que você faça isso esse ano, certamente você vai ser surpreendido. Então essa era a palavra que eu tinha para vocês e eu espero encontrar, né, cada um de vocês. Você que esteja vendo esse vídeo, talvez eu te conheça, talvez eu tenha acesso, mas talvez eu não tenha. Mas eu creio que em nome de Jesus, você ouvindo essa palavra, você decidindo a praticar, não porque sou eu falando, não porque sou eu te instruindo, mas é realmente por base de princípios da palavra que vão te guiar a um caminho de paz, que você praticando, você venha ter resultado em nome de Jesus. Então tamo junto, eu vou continuar produzindo mais alguns vídeos como esse a respeito de outros temas também, e eu espero que vocês possam me acompanhar aí e receber um pouco do que Deus compartilha no meu coração. Amém?